Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o seu GraçaCast, o podcast cristão que leva Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estou aqui com o meu amigo e irmão Giovanni e na técnica, porque sem ele, Giovanni, o podcast não ia no ar, o nosso querido João Marcos. Sejam todos bem-vindos. Isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui com a gente, como você já conhece, a gente não complica, a gente descomplica a palavra de Deus, a gente simplifica e o mais importante, a gente fala sobre ele e a gente fala sobre aquilo que ele fez nas nossas vidas, né, Thiago? Isso aí. Hoje, Giovanni, é um episódio muito especial. Você que está nos assistindo já é acostumado com o nosso estúdio. Hoje nós estamos em um estúdio um pouco diferente. Nós nos deslocamos de Telêmaco Borba, onde fica a nossa sede, o nosso estúdio, e viemos até a cidade de Ponta Grossa, alguns kms aí, para ter essa entrevista muito especial. E eu tô falando de quem que vai ser o nosso entrevistado. Thiago, esse convidado a gente já tentou várias vezes ele ir para Telêmaco, mas não dá certo da agenda. É complicada. Bastante conhecido, é importante na cidade de Ponta Grossa, mas desde o princípio, quando a gente começou a conversar, o coração dele sempre esteve disponível para participar com a gente, para poder transmitir um pouquinho daquilo que Deus faz na vida dele, aquilo que Deus faz através da vida dele, né? Como você sabe, o pessoal aqui sabe, mas para você que está nos ouvindo não sabe, ele é pastor de jovens aqui da Igreja Brasil para Cristo de Ponta Grossa, né? Então hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o pastor Júlio César. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos receber aqui na casa de vocês. Faça suas saudações aí. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos vocês. É um prazer para mim, um privilégio estar aqui com vocês, né, conversando. A gente, né, começou essa conexão, né, já há algum tempo atrás. E eu estou sempre disponível a vocês. Não é que a gente tem uma agenda muito cheia, não, gente. Foi por causa de, né, o tempo não estava batendo, mas hoje nós estamos aqui, eu creio que vai ser bem produtivo aí. Hoje no episódio a gente vai falar de uma história que todo mundo conhece. Mas, lendo a história, pouca gente faria igual. Não é verdade, pastor? Sim. A gente vai falar hoje sobre Pedro andar sobre as águas. O que aconteceu ali, pastor, nós vemos que foi um misto de fé, emoção, ousadia. Porque Pedro era isso, né? Ele é aquele cara ousado, aquele cara impulsivo, né? Eu vou começar fazendo a leitura aqui, tá? Mateus 14, 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, estava ele só. Entrando no barco, já estava longe e muitos estádios da terra, sendo agitado pelas águas, porque o vento era contrário. À alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao verem Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E tomaram de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: "Calma, sou eu. Não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus respondeu: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, este é o Filho de Deus." Que história, não, Thiago? É uma história bastante conhecida, né, dos cristãos, e até alguns não cristãos também conhecem bastante essa passagem. É uma passagem muito forte, né? Ela tem várias ênfases, assim, que você pode expandir ela de uma maneira sobrenatural, assim, uma maneira muito grande. Mas a gente quer começar com você, pastor Júlio, e tentar entender um pouquinho
Por que que essa história mexe tanto com a gente? Assim como mexe comigo, mexe com o Thiago, todas as pessoas que a gente conversou, que a gente conversa, que a gente entra nesse assunto, que a gente fala sobre a passagem de Pedro saindo do barco, da coragem, do medo, do aparecer de Jesus ali, no aparecer de Jesus no mar, as ondas violentas, logo após isso, ele sobe no barco, o mar se acalma. Por que que essa história, ela mexe tanto com a gente assim, pastor? Eu acredito assim, Giovanni, né, aqueles que estão nos assistindo, que se identificam, né, porque querendo ou não, é uma história que revela a nossa vida, né. Pedro, esse homem comum, né, esse homem pescador, não tinha nada de especial no sentido de alguém importante. Jesus se reunia com esse tipo de pessoas, pessoas comuns e simples, e nós se identificamos. Porque muitas das vezes a nossa vida é assim, como um barco, né, no meio das águas, onde Jesus muitas das vezes nos permite passar por esses desafios. Eu creio que há uma identificação, até porque o apóstolo Paulo também ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, querendo ou não, Deus fala conosco através dessas situações, dessas histórias. Você acha que muitas vezes a gente se sente fracassado por ter afundado? Olha, eu acredito assim, olhando para essa história, né, e dentro desse contexto, que é inevitável. Nós somos seres humanos, né? Nós vamos passar por certas situações e em algum momento, vamos duvidar. Eu acredito que é a gente não permitir que isso nos domine. Querendo ou não, a dúvida entra, o medo entra, e se a gente for olhar, né, para as passagens da Bíblia e todas as histórias, a dúvida e daí o medo entra, o medo ele trabalha com essa fé contrária. Porque a Bíblia diz que o que eu temia me aconteceu. Então, é natural. O ser humano está vivendo essa vida aqui. Aqui não é o céu. Nós atraímos o céu para cá. Então, medo, dúvida, ela vai vir. Só que o que eu e você temos que entender que Jesus é esse Deus que se compadece. Ele passou as situações aqui e ele entende a gente. Ele entende o quão nós somos pecadores, o quão nós precisamos ser tratados, e ele entende aquilo que a gente consegue e que a gente não consegue. Então, Deus, eu não estou dizendo que Deus releva, né, a dúvida na nossa vida, mas é inevitável. Em algum momento a gente vai passar por dúvida. Me faz lembrar aqui, se vocês me permitem, uma passagem, né, de João Batista. João, quando Jesus sai ali do Rio Jordão, ele fala, olha, tá vindo aí, ó, esse é o Cordeiro, e aí batiza Jesus sai, há uma voz que diz, esse é o meu filho, né, o qual eu tenho prazer, e a história se segue. João agora está preso, né, no cárcere, e ele manda alguns discípulos, olha, vão lá e perguntem se ele é o Filho de Deus, se ele é o Messias. Por quê? Porque João Batista estava num cárcere, estava perto de morrer. Por mais que ele falou, esse é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, era uma situação que ele estava vivendo que gerou uma dúvida. Então, homens tiveram dúvida, Elias teve dúvida, Pedro duvidou. Então, em algum momento é inevitável, né? Mas a gente precisa lembrar que Deus é esse Deus que estende a mão. Jesus estende a mão e está aí para nos ajudar, né? Pastor, a gente vai dividir essa história em 3 pontos, né? O chamado de Jesus, né, para Pedro, né? Quando Jesus chama ele, né? A resposta de Pedro quando Pedro vai até ele e o medo durante esse período ali, né? Então a gente consegue dividir nesses 3 pontos assim para a gente poder guiar a nossa conversa. Mas então traz um pouquinho para a gente, para quem está nos acompanhando, no seu ponto de vista, o que significa para nós como cristãos realmente o vem de Jesus. O que significa quando Jesus estende a mão e fala, vem. Sim, Vem que eu estou te esperando, vem, sim, pode vir confiar. Sim, nós estamos vivendo um tempo difícil no sentido de, às vezes, o evangelho que tem sido pregado e ministrado não é um evangelho que encara de frente essas dificuldades que a gente vai passar. Nós estamos falando de homens aqui, e aqui haviam 2 tipos de público, né? Multidão e discípulos. Esses discípulos, né, o trabalho aqui e o ensino, né, e a maneira com que Jesus estava lidando com eles era mais estreito. Se a gente for ver, foram 3 anos e meio onde Jesus andou com esses homens, né, aproximadamente.
Mas Jesus testou eles. Por quê? Porque havia uma responsabilidade, né? Havia algo. E eu acredito assim, que esse vim de Jesus, a Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E agora precisamos caminhar. Tem o ide, né? Tem o vinde, tem o ide e tem o ficai. Mas eu penso assim, que essa história cristã, ela tem que ser analisada na nossa vida hoje. Vamos passar por dias difíceis, tempestades vão vir. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Então, o discípulo não está livre. Ele nos chama. Só que a gente precisa entender que vai ter essas intempéries da vida. Vai ter. Se a gente pegar o começo desse texto, dessa história aqui, em outras traduções, e até mesmo em outros lugares onde retrata essa mesma história, a Bíblia diz que Jesus está terminando aquela reunião, aquele culto, e ele despede o povo, e ele pega os discípulos e fala, ó, pegue o barco e vamos para o outro lado. Em outra tradução diz que Jesus obrigou-os, eles não estavam querendo. Discípulo que é discípulo não faz o que quer. Então, esse seguir a Jesus, a gente precisa entender que a nossa vontade, ela não é a vontade de Deus. Os caminhos dele são mais altos do que os meus. Então, se o discípulo quer viver aquilo que Deus tem e segui-lo, precisa entender que em algum momento você vai ser direcionado a um lugar que você não quer, fazer algo que você não quer. Então, a gente precisa entender que ele está aqui, está pronto a nos chamar, ele nos chama, mas chama para uma mudança de vida. Uma mudança de vida. Né? Esse é o meu entendimento sobre esse vídeo. E é difícil a gente não entrar nesse ponto que Jesus está tratando com chamados aqui, com pessoas que vão levar a igreja adiante. Então, esse ensino era mais forte. Essa pegada era mais forte com eles. Nesse tratamento era mais forte. Multidão comia pão da multiplicação, era curado e ia embora. Glorificava a Deus. Discípulo entrava no barco, madrugada afora, vento, tempestade e ensino. É assim que era seguir Jesus. Como nós podemos disciplinar o nosso olhar focado em Cristo, mesmo em meio ao caos? Como é que você enxerga essa visão? Sim, eu acredito, olhando para essa passagem, e é um reflexo na vida de todo discípulo de Jesus, todo cristão. Né? É inevitável. É inevitável, então, as tempestades, como a gente já vem falando, né? Porque primeiro que está registrado aqui, inevitável, só que a Bíblia diz que o servir, ou você crer, ou você viver por fé, é você não viver por vista. Então, a gente precisa entender que o diabo ele trabalha com essa comunicação visual. Se a gente pegar na Bíblia, o diabo trabalha com essa comunicação visual. Se a gente for ver sobre, por exemplo, sobre Davi e Golias, não saindo fora do assunto, mas antes de Davi lutar com Golias, foram 40 dias que o gigante se apresentava. A Bíblia descreve ponto a ponto que tamanho que era o gigante, né, o quanto de armadura ele tinha, como ele era. Por quê? A Bíblia está trazendo uma mensagem para nós, que o diabo trabalha com o visual. Então, a tempestade, às vezes, por que ele faz isso? Porque quando ele ganha no visual, ele ganha de você e de mim antes de nós entrarmos no ringue. A nossa fé precisa estar pautada na palavra. Salmo 119, versículo 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A nossa vida tem que estar pautada na palavra. Josué 1 fala sobre isso. Medite na palavra de dia e noite. Salmos 1 fala, né, para a gente meditar na palavra. Então, a nossa vida tem que estar com a palavra. E o diabo vai jogar com isso. Jogar com a aparência. Se a gente for ver, Ló olhou pela aparência, escolheu as campinas de que lugar? Sodoma e Gomorra. Abraão pegou o deserto. E quem estava com a benção? Quem estava vivendo pela fé? Abraão. Então, nós precisamos entender que o diabo vai jogar com isso, com a imagem, as coisas estão piorando, isso vai tentar fazer com que a gente naufrague na fé, mas o nosso coração precisa estar nele, crendo nele, confiando nele, né? Então, precisa ter isso, ter essa disciplina de voltar-se à palavra. Não é segredo para nós como cristãos, mas muitas das vezes nós negligenciamos a palavra. Por quê? É uma coisa tão simples, ler a palavra, meditar na palavra, viver pela palavra, e às vezes a gente vai deixando de lado.
Nós temos visto hoje o mundo e as pessoas, eu trabalho com jovens, adolescentes, né? Não entrando nesse assunto, mas pautado do quê? No que se vê, moda, no que se assiste. Então, eu preciso estar voltado, meu coração e os meus ouvidos, com a palavra, para me manter firme e constante. Né? Fica a dica para você aí. O nosso coração tem que estar voltado para a palavra. Nossa visão tem que estar voltada na palavra. Pastor, Deixa eu só fazer um comentário. fica à vontade. O pastor disse que o diabo trabalha com visual. Até quando Jesus foi tentado no deserto, Sim, o diabo ele levou ele e mostrou sim, o que ele poderia ganhar. sim. Tudo no visual. Uau, verdade. Achei super interessante essa... E se você for ver, não fugindo, né, do assunto, mas, por exemplo, se a gente pegar ali a questão de Adão e Eva, o diabo ali mostrou para ela o fruto, e a Bíblia diz que ela olhou e viu que era desejável aos olhos. Desejável aos olhos. Se você pegar lá a leitura desse texto, então você vai ver que ele trabalha com isso, com a imagem. Vários momentos da Bíblia, da história do povo de Israel, quando ainda tem a parte de Deus criar essa nação, de Deus levantar essa nação, você vai ver. Os exércitos eram sempre em número maior. Eram sempre mais fortes. É sempre visivelmente alguém que estava um passo à frente. Queria vencer. Mas quem que venceu? Quem estava em aliança com Deus e em fé. Essa é a nossa vida cristã. Só que isso não é tão fácil. Na teoria é fácil. Você enxergar as coisas, enxergar o mundo como tá, as dificuldades e crer na palavra. Por quê? Porque muitas das vezes você vai estar crendo, mas vendo algo que não tá mal a pior. Ezequiel no vale de ossos secos. Profetiza. Mas como profetizar? Olha, nós estamos num vale cheio de morte. Tava no caos. Então, a palavra sempre ela vai ir contra aquilo que está sendo pregado pelo mundo. Nós temos a boa notícia, não o mundo tem a boa notícia. Né? Mas a gente quer entender um pouquinho qual que é o papel do medo na nossa vida cristã. O que ele faz para nós que, tipo assim, opa, eu acho que o medo me ajudou e não me atrapalhou. Porque assim, a gente vê que o medo talvez poderia ter atrapalhado Pedro e não feito ele sair do barco. Sim. Certo? A gente pode ver dessa maneira, mas a gente quer ir além disso. A gente quer ir além, porque ele ficou com medo, mas ele não ficou dentro do barco. Quem ficou no barco foram os outros discípulos que ficaram com medo. Ficaram com medo do fantasma, nem quando Jesus chamou eles. Né? Quando Jesus chama, Pedro vai. Sim. Quando Jesus aparece, todos eles ficam com medo, porque acham que é um fantasma. Sim. Aí quando Jesus chama, fala, sou eu, vem que eu tô contigo, vem. Sim. Né? Os outros ficaram com medo, só que a diferença dos outros para Pedro foi aquilo que a gente, o segundo tópico que a gente falou, que foi a atitude de Pedro. Então, queria que você expandisse um pouquinho para nós, realmente, o que significa o medo para nós como cristãos. Assim. Sim, olha, eu vou falar aqui de alguns pontos desse, né? É uma linha tênua, porque a gente não pode deixar o medo dominar. Eu penso assim, e eu tenho meditado e pensado esses dias aí, né, sobre a vida cristã em si, e às vezes a gente acredita e crê que o cristão ele é um super-homem, ele é alguém que não vai ter dificuldades, não vai sentir medos, né? Não vai ter momentos difíceis. Por quê? A gente, como eu falei antes, a gente não está no céu. O céu vem até nós, nós clamamos que o reino dele venha até nós, né? Mas essa é a experiência de vida. Experiência de vida é nós estarmos aqui. Vamos chorar, vamos sentir, vamos ter medo, sorrir. Então, nós precisamos entender isso. O ser cristão não é que você está você tá num mundo paralelo e você agora não sente medo, não tem crises, não tem dificuldades. Isso vai acontecer. Mas é a maneira como eu enfrento isso. É como eu enfrento. Por que eu disse que é uma linha tênua? Porque a gente não pode deixar o medo nos tomar. Se a gente for pegar na Bíblia, quantas vezes está escrito na Bíblia não temas? São 365 vezes. Não temas na Bíblia. Alguns diretamente e outras indiretamente, mas 365 vezes. Não temas. Por que não temas? Porque a gente vai temer. Porque as situações vão vir, a gente vai temer. Deus falou para Josué, quando ele
agora ele vai, não diria substituir, mas dar continuidade ao ministério de Moisés. Rapaz, o ministério de Moisés é um ministério de peso. Deus, né, fez tantas coisas através de Moisés. Agora Josué vai assumir. Deus fala para Josué, olha, seja forte e corajoso. Se Deus tem essa necessidade de falar, Josué, seja forte e corajoso, é porque ele estava com medo. Então, a gente precisa entender. O medo vai vir, mas a gente vai ter que enfrentar. Vai ter que guerrear, vai ter que lutar, vencer esses medos, né? A gente está vivendo uma geração de fobias, né? Mas a gente vai ter que vencer. Como cristão, a Bíblia diz que todo o amor lança fora todo medo. Então, como eu disse, o medo, ela é a fé contrária. Ela é uma fé ao contrário. Porque a Bíblia diz, o que eu temia me aconteceu. Quando eu temo algo, isso acaba acontecendo. Biblicamente, versículo, está na Bíblia. O que eu temia, Jó falou sobre isso. O que eu temia, isso aconteceu. Então, quando eu creio, mesmo às vezes em medo, arrancando força, clamando, buscando na palavra, me fortalecendo na fé, medos vão vir, mas eu venço o medo. Pela palavra, crendo naquilo que Jesus me disse, confiando nele, eu vou vencer. A gente não pode deixar esse medo tomar conta do nosso coração. Pastor, você trabalhando hoje com jovens e adolescentes, nós percebemos que às vezes os jovens hoje eles vêm na emoção e entram no barco com a galera. Entra no barco com a galera e tá ali na emoção, só que muitas vezes eles saem do barco e começam a afundar. Sim, sim. É a falta da constância, né? Hoje é um problema porque é um reflexo geral. Eu penso assim, que são 7, eu estou indo para 8 anos cuidando de jovens e adolescentes, né? Não sou um expert no assunto, né? Tenho filhos também que estão crescendo, vão se tornar jovens e adolescentes, mas hoje o que acontece é que as alianças estão fragilizadas, os compromissos hoje não estão firmes. As pessoas não permanecem num trabalho, as pessoas não permanecem no emprego, as pessoas não permanecem num relacionamento, e as pessoas fazem alianças superficiais. Isso eu acredito que é o fato de a família estar desfragmentada, de não ter um apoio. Porque não é só o líder ou o pastor, né, de jovens estar ali apoiando. Precisa de um lugar, precisa de uma família, precisa de alguém que apoie, que encoste, que discipule. E às vezes o líder ou o pastor ou alguém na igreja não vai conseguir fazer isso 24 horas. Não vai conseguir, né? Então, hoje as pessoas não têm sido constantes. E a gente vê, a constância não é só algo, questão da igreja. Constância é para tudo. Se quer ver um resultado na academia, você tem que ser constante. Se quer ver um resultado no trabalho, nos estudos, você vai ter que ser disciplinado e constante, né? Aqui não é um papel de coach, né? Mas a vida cristã está pautada nisso, de você permanecer nesse lugar de presença, permanecer nesse lugar, né? Em confiar a Deus, em cultuar e servir a Ele. Então você vai ter que permanecer, ser constante. Pastor, vamos trazer agora um pouquinho pro lado ministerial nosso ali, né? Você como pastor, né? Pastor de jovens, adolescentes. Eu faço parte do Ministério de Louvor da minha igreja, lá como você já sabe, né? E o afundar, ali, esse momento em que Pedro realmente começa a afundar, ele não existe só fora da igreja, não existe só para os membros da igreja que não faz parte de ministério. Ele existe dentro dos ministérios. Talvez esse medo de afundar ou afundar seja uma das principais causas que faz com que muitos ministros de louvor saiam da igreja, muitos membros saiam da igreja, membros que estão na liderança, na parte da organização, saiam da igreja exatamente por causa disso, né? E a minha pergunta que fica para você, pastor Júlio, é como pastor de jovens, como ministro da Palavra de Deus, como liderança dessa casa, né? Que a gente hoje, para você que não sabe, a gente está na Igreja Brasil para Cristo de Ponta Grossa, né? Mas assim, como pastor de jovens e tal, essa linha que você está seguindo hoje, você já sentiu esse medo de afundar? Você já se sentiu como Pedro, assim, se esberrando, Jesus, Jesus, me ajuda, estou se afogando, estou me afundando, me ajuda. É inevitável, eu acho que todos, né, em algum momento, em uma situação da vida, eu acho que já passaram. Eu seria hipócrita dizer que não, né, e a gente é ser humano, né, então chega esse medo, e é um problema. Eu vejo que as pessoas, elas pensam que
ela só não está bem com Deus, ou ela está afundando só alguém que está fora da igreja. E é um erro. Tem muita gente dentro da igreja, afundando dentro da igreja, né? Por quê? Porque você está participando dos cultos, das reuniões e até mesmo servindo na igreja, não quer dizer que você está bem com Deus. E o papel de Jesus seria nosso? Estender a mão? Sim, sim, seria nosso, né? Porque Jesus usa pessoas, nós somos parte do corpo, temos que ajudar. Só que a gente precisa ter esse entendimento, né? Que você está na igreja, você está ali. Às vezes você está constantemente nos cultos, não quer dizer que você está bem. Às vezes você tá no culto, na igreja, mas a tua aliança com Deus, teu relacionamento com Deus não está bem. Então, e tudo começa aos poucos. Às vezes o ativismo, você serve, você está em várias frentes, fazendo muita coisa, mas deixou aquele lugar do secreto. Tu tem um relacionamento com Deus. Olha, eles andavam com Jesus, criam que ele era filho de Deus, mas não poderiam crer que Jesus ia salvá-los naquele mar. Eles acreditavam que Deus, através de Moisés, abriu o mar, mas não podiam acreditar que Jesus, o Filho de Deus, pudesse andar sobre o mar. Então, eles precisavam entender isso, precisavam ter esse relacionamento com Deus mais profundo. Eu creio que aquela crise, aquele momento, foi um momento de aprofundar. E às vezes essas crises vêm na nossa vida. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei, em momentos em que você ora, em que você busca, mas você, sabe, parece que o céu não se abre, você tenta crer, mas você não consegue. E às vezes Deus permite, nos coloca em crise para a gente se levantar e tomar uma nova posição, ter uma sede de novo por Deus. Há um clamor de novo. Entende? Deus colocou o profeta Ezequiel naquele vale para algo, um clamor. E às vezes Deus nos coloca nesse momento de sequidão para que haja um clamor. Então eu acredito que foi um teste, foi um trabalhar com Pedro, porque assim, até que a gente passe por esse momento de afundar que Pedro passou, a gente acha que está tudo bem. Estou fazendo, acontecendo, estou com Jesus, olha, Jesus, eu creio, mas às vezes Deus permite. E aí nesse momento a gente não vê os outros, a gente se vê. Poxa, eu preciso aprofundar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso confiar mais em Deus. Porque o coração do homem é enganoso. Quer seja pastor, quer seja líder, quer seja ministro de louvor ou alguém. Irmão, todos nós temos um coração que precisa e depende de Deus, se não for Deus. A gente tem ali, eu acho que muita gente já assistiu, já leu o livro do filme A Cabana, não sei se você já assistiu. Filme excelente, para você que não assistiu, que está nos acompanhando, procura lá, que é um filme muito edificante, que fala realmente de Deus. E tem uma frase que quando o Mackenzie está tendo um bate-papo com Deus ali, né, interpretado por uma mulher, ela diz assim para ele que quando tudo que nós enxergamos é a nossa dor, a gente não consegue enxergar Cristo à nossa volta. O que eu quero dizer isso? Por que eu entrei nesse ponto, nessa parte do filme, do livro, para trazer para Pedro essa situação? Porque se você analisar o texto ali, quando Pedro afundou, né, ele é muito interessante, me chama a atenção, porque a Bíblia relata, acabamos de ler, que ele gritou, clamando por Jesus. E a resposta foi Jesus estendendo a mão. Então, na intenção de Pedro, ele achou que Jesus estava longe, mas estava perto, Jesus estava perto, ele estendeu a mão e puxou Pedro. Então, assim, na nossa vida, com medo, às vezes a gente acha que Deus está distante. Sim. Certo? Sim. Eu acho que, como a gente já falou, né, todos nós somos assim. Em algum momento, né, a gente acaba se voltando só para aquilo que a gente está vivendo, e é isso que o diabo tende a fazer, né? Ele nos coloca, né, em situações para dizer, não, é só você que está passando isso. Olha o que está acontecendo. E é interessante como que são as coisas. E parece que está tudo conspirando contra. Mar, o vento, jogando para nós, né, contextualizando. Às vezes a gente está vivendo uma situação que começa a dar errado aqui, e você tenta sair, piora, e você tenta resolver um problema, e aí surge outro problema, né? Até que a gente entende que ele vem e estende a mão. E essa é a mão da graça.
Religião é o homem correndo atrás de Deus. O evangelho verdadeiro é Deus vindo até nós. É interessante, o homem quer chegar em Marte, quer chegar na Lua, mas Deus desceu à Terra para salvar o homem. E essa mão de Jesus estendida é nos tirar do poço. Talvez alguém que está nos assistindo e vendo hoje, né, ou em determinado horário, talvez está assim, afundando. E essa graça é assim. Aonde você está, ela está com a mão estendida. Jesus está com a mão estendida para te tirar. Esse é o evangelho. Não importa, talvez você caiu, talvez você afundou, talvez você era de uma igreja, talvez você... Sabe, talvez a gente está falando com gente aqui que foi poderosamente usado por Deus, mas está vivendo um tempo difícil. E Deus não está aqui com um peso de condenação, de julgamento. Deus está com graça e misericórdia. Essa mão de recomeço e restauração. Eu penso sobre isso quando o próprio Sansão erra, um homem poderosamente usado por Deus. Mas chega um momento em que ele está preso, cego, sendo guiado por um jovem. E a Bíblia diz que ele fez uma oração. E a Bíblia fala, e o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. Para quem não sabe, Sansão tinha um pacto, um voto com Deus, não cortar o cabelo. É um tempo de recomeço. Talvez alguém que está nos assistindo está afundando. Você está afundando. Júlio, mas eu frequento o culto. Júlio, eu estou na igreja, eu faço, eu sirvo. Eu quero dizer para você, a mão está estendida para você. A mão está estendida. Não é porque você está fazendo as coisas para Deus que você tem um relacionamento. Talvez você está achando e pautando a sua vida com Deus baseado naquilo que você faz. E é um perigo, porque Jesus disse lá no último dia, vão chegar até mim e vão dizer, olha, Deus, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos isso, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ele quer te conhecer. Ele quer andar com você. Então, eu não sei, mas provavelmente tem gente hoje que a mão do Senhor está sendo estendida para levantar de onde você está. Talvez está afundado, mas Ele tem poder para te erguer. Amém. O ano passado, perdi minha mãe, de 57 anos de idade. Ela morreu de câncer. Foi descoberto o câncer, em 30 dias ela faleceu. Foi descoberto num dia, 30 dias depois eu estava velando ela. Uma mulher da igreja, diaconisa, né, serviu aqui. E foi assim, um misto. Foi uma guerra. E aí que é um ponto. Não é fácil. Você crê, mas tem o outro lado. É uma briga. Você briga para crer. E você está naquilo, e você tem questões, e você se pergunta. E eu sempre orando, crendo no milagre, né? Sempre pedi a Deus para que Deus pudesse me usar com curas. E pela graça de Deus e a misericórdia, a gente não é melhor que ninguém. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Deus fez milagres, eu vi Deus operar milagres. Mas quando foi orar para minha mãe, a resposta dele foi não. O não também é resposta. É difícil. Mas foi um tempo que eu mais aprendi. Foi um tempo que eu mais fui tratado. Foi nesse tempo. Nesses 30 dias, e boa parte desses 30 dias, 20 dias, ela ficou internada, né, no hospital. Uma situação assim que eu não sei nem te explicar. De ver ela na cama. Uma mulher forte, né, couro e osso, câncer, um câncer no útero. E eu falava não. Uma mulher, nós somos em uma família bem grande, 6 irmãos. Falei, não pode. Ela gerou vida. Olha, eu sou pastor, eu entreguei minha juventude para Deus. Eu deixei um serviço, eu deixei um trabalho, deixei uma profissão. E agora, não pode. O útero que gerou vida não pode gerar morte. E o câncer foi tomando. E Deus permitiu, naqueles dias, naqueles 20 dias que ela ficou internada, eu nunca tive tantas pessoas me pedindo para me visitar, pessoas na UTI, no hospital, com câncer. E eu com minha mãe daquele jeito, orando por outras pessoas, estendendo a mão. Então, às vezes Deus permite nós passarmos por esse momento de depender dele na vida de outra pessoa. Depender dele na vida de outra pessoa. Deus vai usar. E essa dor que eu sinto, hoje eu tenho experiência para falar para alguém, para outra pessoa. Olha, às vezes Deus vai falar não, mas Ele continua sendo Deus. Ele está com você. É o remédio que eu tenho lá. Eu passei essa dor, então eu tenho remédio para te oferecer. Eu tenho essa experiência.
Eu achei que eu não ia suportar, achei que eu não ia vencer, mas eu venci, eu tô aqui. Então eu vou poder ajudar alguém. Talvez é isso que você vai fazer, é isso que você vai ajudar, auxiliar. Mas quem está vivendo esse momento não é fácil. Às vezes conselho não adianta, né? Se ouve as pessoas, você fica, poxa, por que Deus? Por que tal situação? Aí vem alguém que estende a mão e fala, não, estou com você. Aí a gente vê Deus, né, agindo. Pastor, a resposta de Deus foi não, nesse caso. E isso faz parte do... E o não, ouvir a resposta de Deus também faz parte do seu chamado, do nosso chamado. Sim, 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 E eu quero ligar aqui a questão da nossa grande comissão. sim. A nossa grande comissão é cumprir o IT, Perfeito. certo? E quando Pedro é chamado para ir, venha. Sim. Por que andar sobre as águas faz parte de a gente obedecer o nosso chamado? Porque andar sobre as águas só anda quem depende. É uma dependência. Eu acredito que tudo que Deus nos chama a fazer sempre é maior do que nós. Por que é sempre maior do que nós? Porque não tem como fazer sem Ele. Aí tá a sacada. Não tem. E aí que tá. Ministerialmente, a gente vai sentir medo. Algum desafio que Deus lança para nós, quer seja uma coisa simples, mas cada um tem o seu desafio e o seu nível de desafio. Às vezes a gente fala, não, mas como é que eu vou conseguir fazer? Não, não é que como é que você vai conseguir. Você depende dele. Você está andando sobre as águas. Se não for ele segurando. Porque a Bíblia diz que Pedro saiu porque Jesus chamou. Ele andou sobre a palavra de Deus. Ele não andou sobre as águas. Aí então outros pontos que nós podemos entrar, mas fica extenso demais. A obediência àquilo que Deus nos chama. Faça aquilo que Deus está chamando. É um caminho... Ministério é um caminho que você precisa andar sobre a manteiga, pisando ali em ovos, obedecendo a Deus. Por quê? Porque você está debaixo da autoridade. Quando você sai debaixo desse lugar, é perigoso afundar. Por que tem muito escândalo hoje? Porque tem muita gente fazendo o que Deus chamou fazer, só que fora de um tempo. Fora da palavra, fora daquilo que Deus chamou. Então, é um lugar de dependência. É sempre. Eu sempre tenho que estar dependendo de Deus. Fácil não é. Todo dia que você acorda, você tem que falar, Deus, eu dependo do Senhor. E aquela briga de novo com a sua carne, seus pensamentos, sua vontade. Né? Então, sempre esse lugar de dependência. Porque muitas vezes, dentro do barco, mesmo tendo evento contrário e turbulência ali, é um lugar seguro ainda. Sim. Ainda Sim. é um lugar seguro. Sim. Mas quando ele foi desafiado, vem até mim, aí ele pisou e já não tinha mais segurança. Ele estava totalmente dependente. Uau. Aí ele viveu o sobrenatural. Sim. É interessante porque era um mar que ele pescava. Mas ele nunca tinha andado sobre as águas. Deus está chamando a um nível, talvez você que está nos vendo ministerialmente, a um nível a mais. Você está acostumado a entrar no barco, pescar e ir para casa. Tempestade é necessária. Você sair e andar. Quem que andou sobre as águas? Me digam na Bíblia quem mais andou sobre as águas, senão ele e Jesus. Era o mesmo barco que ele pegava, via o pôr do sol, entrava à noite. Era o mesmo que ele lançava a rede. Era comum aquele lugar. Era um lugar comum. Precisou de um desafio para ele andar sobre as águas. E às vezes Deus lança desafios na nossa vida. Principalmente para quem tem chamado de Deus. As coisas não são fáceis. Não são fáceis. Por quê? Café não é feito só com café não é feito com água fria. É com água fervendo. O óleo da azeitona, ela vem quando é espremido. Jesus foi espremido. Júlio, eu quero viver a unção de Deus, eu quero viver os projetos de Deus, eu quero ter experiência com Deus. Você quer ter experiência com Deus? Eu creio, eu oro para que você esteja, eu quero também. Nós precisamos, mas vamos passar por um tratamento. Pedro, a mesma coisa. Né? Foi o único que ousou sair. Confortável. E às vezes nós estamos assim. A vida cristã ela fica confortável para nós. A gente vai para os cultos. Né? Você que não é da igreja assiste ou tem alguma referência, enfim. E às vezes está ali naquela vida confortável. E quando você se lança a viver aquilo que Deus tem, começa as tempestades. É aí que é o ponto. Por que Deus não está comigo? Por que a tempestade? É aí que é o problema. Que a gente acha que não está. Ele está com a gente. Está permitindo isso para um crescimento. É o que eu creio.
imagina os discípulos contando a história. Uau. Você imagina os discípulos contando a história. Eu vi o Júlio andar sobre as águas. Uau. Nossa, nós vimos um fantasma. Vamos contextualizar aqui. Nossa, eu tava lá no mar, tava no rio Tibagi, que perto, Sim. né, pra gente que é da região. Tava aqui, a gente tava pescando, e de repente eu vi Jesus vindo do outro lado do rio. Aí o Thiago se levantou e foi andar com ele. Nossa, foi algo maravilhoso que eu vi. Eu acho que foi o maior milagre, a maior coisa que eu vi Jesus fazendo até aqui. Aí imagina o Thiago chegando para contar a mesma história. Uau. Então, aquele cara lá que ele falou que ele viu andando, que tava com Jesus, aquele cara era eu. Uau. Então, tipo assim, imagina o contexto depois desse acontecido. O que me traz à tona, Júlio? É que foi necessário, talvez, o afundar de Pedro Sim. para que o testemunho dele ganhasse vida. Sim. Porque com certeza, se Pedro tivesse afundado e, né, vamos mais além, e quem sabe tivesse morrido ali tentando caminhar sobre as águas, a gente não estaria falando dele hoje, dessa situação, de como ele teve essa atitude, de como Sim. ele andou, né? Então Sim. é bem interessante, né? Sim. E a gente vê que a palavra de Deus é infalível. Venha. E quando você obedece esse vem de Jesus, olha, você quer ver ele andar sobre as águas? Então vem. A gente começa a entender que quando a gente está em obediência à palavra, ele respalda, ele cuida. Se você está fazendo aquilo que ele te chamou para fazer, ele vai respaldar a palavra dele. Ele chamou Pedro, venha. Quando ele chama Pedro para vir, Pedro não saiu por conta própria. Porque aí é um problema. É um problema quando nós saímos por conta própria. Né? Quantas vezes a gente se lança? Pedro podia. Pedro era aquele homem impulsivo. Poderia se jogar na Jogar, não, eu vou, eu conheço o mar, eu sei. Porque nós estamos falando de gente que estava acostumado à situação. Eu sei que ali saiu fora do controle, né? Mas ele estava acostumado à situação. Só que o que garantiu ele a ter aquela experiência e a ajuda de Deus é que ele estava debaixo de uma direção de Deus, por mais que ele teve medo. Às vezes a gente está debaixo de uma direção de Deus, ele chama, vem para dar, vem para viver o chamado, vem para viver o propósito. E em algum momento a gente começa a afundar. Mas se a gente está na direção dele, ele nos salva. Por quê? Porque a questão não é só nossa, é a palavra que ele liberou. Venha. Ele cuida. Isso fala sobre a autoridade. Você está debaixo da autoridade. Quando você está debaixo dessa autoridade, você está debaixo de proteção. A palavra gera proteção. Se está debaixo dessa palavra, venha, ele vai te ajudar. E foi isso que aconteceu com Pedro, né? Ele foi lá, estendeu a mão e eu imagino depois, quando você passa alguma experiência e fala, meu Deus, será que isso foi verdade? Né? Quando você passa um momento difícil na sua vida, você pensa, como é que eu consegui passar? Como é que eu consegui descansar no meio dessa tempestade? Foi Deus, foi Ele. Eu imagino a história que foi contada depois, eu imagino como foi aquela experiência, né, com Pedro. Quando chegarmos no céu, queremos ouvir dele, né? É. Vamos fazer um pequeno grupo ali no auditório do Celestial, Sim, e ele sim, contando essa sim. história para nós, né? Pastor, talvez a gente precise apenas de um empurrão para viver o sobrenatural, Sim. certo? Só que tem muita gente ainda que está com medo, preso dentro do barco. O que você diria para essas pessoas? Olha, olhando para esse texto e por essa palavra, eu vejo que Pedro, né, ele decidiu. E aí eu vejo um ponto que nós precisamos decidir. Nós queremos. Se você quer, ele respeita isso, né? Deus respeita. Por exemplo, se a gente for pegar uma passagem da Bíblia lá sobre o jovem rico que chega lá para Jesus e diz, né, que quer ser salvo, quer viver o reino de Deus. E aí Jesus fala, olha, você conhece a lei, você conhece os mandamentos? Ele diz, olha, desde quando eu era pequeno eu conheço. Jesus, olha, muito bom. Mas falta uma coisa. Pai vende tudo. É claro que ali a questão não é você ser rico ou pobre, a questão é que o dinheiro tinha um coração dele. E Deus pegou direto na ferida daquele jovem. E a Bíblia diz que aquele jovem sai triste. E vai. Não era eu pregando. Não era você, não era o Thiago, não era nós pregamos a palavra. Era o próprio Jesus pregando o evangelho do reino de Deus para aquele jovem. Mas aquele jovem não aceitou. Isso me traz um ponto que
Deus permite situações, Deus tem falado, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, mas se eu não se lançar e eu não quiser, eu não vivo. E às vezes eu entro em crise com isso, porque não adianta eu ter Deus usou alguém para falar comigo que eu vou ser usado por Deus, que eu vou ver o projeto de Deus. Não, Deus colocou um sonho na minha vida. Isso é bom. Sim, claro que é bom. Isso não é o suficiente. Não é. Por quê? Você tem que querer. Você tem que fazer acontecer. Por quê? Biblicamente a gente vê. Deus tinha um projeto com o povo que saiu do Egito, fez promessas àquele povo, e vocês conhecem a palavra, você que está nos assistindo, você sabe, né? Deus não mente, Deus não volta atrás, mas aquele povo não entrou na terra prometida. Por quê? Porque eles não creram. Gente que tinha promessa, gente que viu milagre, gente que viu intervenção, gente que comeu por 40 anos um pão misterioso, milagroso, que caiu do céu toda manhã. Gente que bebia da água que saía da rocha. Esse povo vivia 24 horas de milagre. 24 horas de milagre. Mas só provou da uva, dos frutos da terra, mas não entrou na terra. Então, eu diria que não basta você só estar no barco com Jesus. Você quer algo mais? Lança-se. Tem atitude. Se joga. Busca Deus. Clama a Deus. Faz algo que outros não fizeram. Clame, né? Seja ousado. Tenha essa fé ousada. Eu acredito que nós, né, precisamos disso. Não basta só ter um chamado, você vai ter que ter coragem e ousadia. O próprio, como eu já citei aqui, Josué diz, olha, seja forte e corajoso, Josué. É com você agora. Então, são fatores que não são só sobrenaturais. Coisas que ele já colocou em nós. Atitude, se levantar, quebrar um ciclo e viver o nome de Deus. É assim, a gente falava um pouco antes mesmo de gravar, que hoje o mundo, eu não sou tão velho, né, mas para essa juventude o mundo tem oferecido muitas coisas de bandeja. Muitas coisas fáceis, coisas que pareciam ser impossíveis de conseguir, que hoje o mundo oferece, Satanás oferece facilmente para esses jovens, né? E como é para você, Pastor Júlio, pastor de jovens, né? Claro, ver esses jovens enfrentando essas tempestades e saindo do barco, né? Em direção ao chamado de Jesus. Olha, eu né, creio na palavra e olhando para aquilo que a Bíblia diz, sempre, quando houve um tempo de crise, de trevas, né, de escuridão, Deus sempre levantou um remanescente. Então, assim, eu acredito que você sempre tem duas opções. Olhar para o que está acontecendo, para aquilo que tem acontecido com a geração, né, com o que tem acontecido no mundo, enfim. Você se desanimar e você se conformar e você falar, o mundo está perdido. Ou você tem a outra opção. Tá difícil, as trevas estão sendo, né, sempre mais nítidas, a gente está vendo, né, as coisas piorarem, mas há um grande avivamento. Quanto mais escuridão tiver, mais brilhará mais forte a luz. Então, eu acredito fielmente que é um tempo de avivamento. Ah, Júlio, mas você, né, olha o que tem acontecido, quais são as ofertas que têm sido aos jovens. Não importa. O poder de Deus é muito mais forte, é muito mais real, a salvação é chegada, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Falar que é fácil, não é fácil. Mas Deus nunca deixou e desamparou o seu povo. Como líder de jovens, como alguém envolvido na igreja, né? Novo ainda, né? Eu estou com 30, para quem não sabe, eu estou com 32 anos de idade, apesar que já não é tão novo, né? Mas, assim, há uma graça para nós, há um tempo de refrigério, e eu creio que nesse tempo, onde a escuridão, onde tem sido oferecido essas coisas, essas bandejas aos jovens, é tão difícil, né, discipular essa geração, que Deus traz o avivamento. Que Deus traz o avivamento. Então, eu creio nisso. Meu coração clama por isso. Clama por salvação, por vidas transformadas, por curas, por gente sendo sacudida pelo poder de Deus. Porque é isso que vai acontecer. Esse eu creio. Então não importa. Às vezes a gente pensa, não, o diabo já está agindo de tal forma, as coisas estão assim.
Deus sempre tem algo, Deus sempre tem um Gideão. Deus sempre tem alguém, Deus sempre tem um remanescente, Deus sempre tem um Moisés, não importa se estão matando os meninos, tem um Moisés. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Jesus. Sempre ele tem alguém preparado para se levantar. E eu creio que nesse tempo, talvez não seja a maioria, mas é uma frase que eu sempre falo, ou quando há uma oportunidade eu falo, que um com Deus é maioria. Não importa. Se Deus levantar um homem que se coloque na brecha, que clame, Deus pode mudar a casa, Deus pode mudar uma cidade, Deus pode mudar uma geração, Deus pode. Então, é isso que eu creio, que por mais que tenha sido um tempo difícil, Deus tem levantado os seus. E há um avivamento, né, que já está acontecendo, né, a gente às vezes não tem percebido, mas há um avivamento que já está acontecendo, mas eu creio que isso ainda vai se expandir. Não importa se o diabo está vindo, se o diabo tem oferecido, Deus tem muito mais para essa geração. Que bate-papo bacana, Thiago, né? Tão bom, né? Ouvir um pouquinho do que Deus tem feito na vida do Pastor Júlio aqui com a liderança de jovens da Igreja Brasil para Cristo aqui de Ponta Grossa. Mas a gente queria, Pastor Júlio, te agradecer por nos receber, o Pastor Zé Bueno, que nos cedeu o espaço para podermos fazer essa entrevista, essa gravação com você, né? Realmente te agradecer a Deus pela tua vida. A gente ora para Deus, para que Deus continue te usando, continue te dando discernimento para guiar essa moçada, porque a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que realmente é difícil trabalhar com jovens, é difícil, né? A gente faz parte meio que da liderança dos jovens da nossa igreja também, então a gente entende. Então, e que Deus continue te abençoando. Mas antes disso, Pastor Júlio, queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Como eu falei, a gente tem chegado em lugares que a gente não sabe. A gente tem entrado em lares, Thiago, que estão com uma vida totalmente sem saída nos olhos humanos, como a gente falou no começo da gravação, no fundo do poço, se afundando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa, para que ficasse um encorajamento, algo que Deus toca no teu coração para essas pessoas. Amém. Antes de eu deixar, né, eu quero agradecer, né, a vocês, né, por essa oportunidade, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, meu pastor, né, nós somos discipulados, não somos alguém aleatório nesse mundo, temos uma cobertura espiritual, pastor José Bueno, vocês já conhecem, fizeram até um podcast ali com ele. Eu quero agradecer a todos eles, né, e a Deus, que tem sempre nos sustentado. Deixando aí para a gente fechar uma frase, uma palavra, eu acho que de tudo que foi falado, Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes nós temos vivido um tempo onde as pessoas não têm paz, não têm um norte, não têm uma direção. Jesus, ele não é só essa porta de salvação. Jesus não é só essa porta de salvação. Ele é o caminho. Não é só para hoje, para você atravessar. Se você quiser, hoje ele traz salvação sobre sua vida, sobre sua casa, mas ele quer andar com você. Nós falamos sobre isso. Jesus andou sobre as águas. Pedro também andou. Andar é uma vida contínua. De você caminhar e chegar até um ponto. Há um objetivo, há um lugar que Deus quer levar cada um de nós, né? E talvez você que está nos ouvindo não tem paz, não tem alegria, né? Se sente uma pessoa tão sobrecarregada. São coisas que a gente não encontra na internet, coisas que a gente não compra numa farmácia e não encontra no hospital. Paz, alegria, justiça. E a Bíblia diz que esse é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Então, se você precisa de paz, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e eu não dou como o mundo dá. Você precisa de paz sobre o seu coração, ele traz paz, e esse é o momento de você, talvez, tomar essa posição e aceitar ele como seu único suficiente Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda quinta-feira, às 21h07 no nosso canal, a gente tem episódio novo, né? Então acompanha a gente, siga a nossa página no Instagram, @graçacast7. Acompanha a gente lá que a gente posta bastante corte, bastante conteúdo legal também. E é isso, Thiago. Faça suas considerações. Se você está nos ouvindo aí, não é por acaso que está nos ouvindo. E lembre-se que sair do barco pode parecer um pouco arriscado, mas te dá a chance de viver o sobrenatural. Deus abençoe você e vale lembrar que você não precisa caminhar sozinho. Deus abençoe. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Deus abençoe.